Olá, o meu nome é Fábio Varanda e este é mais um vídeo em que vou apresentar alguns conceitos de Java ligados à programação orientada por objetos. No vídeo de hoje vamos falar sobre coleções, nomeadamente ArrayList, e vamos continuar a trabalhar com as instruções de repetição. Para este exemplo, vamos tratar aqui a criação de uma estrutura de classes de suporte a uma aplicação para gestão de uma frota de carros. Ok? Então, vamos começar por criar uma classe car, a qual irá gerir a necessidade de combustível do carro e a sua revisão anual. Esta deverá ter os seguintes atributos. Tem que ter a matrícula, tem que ter a quantidade de combustível existente no depósito, a capacidade do depósito e se já fez a revisão. Ou seja, temos aqui 4 atributos. Ok, vamos lá. Eu já tenho aqui o projeto criado no NetBeans. Vamos criar aqui uma nova classe chamada car. Ok, cá está. Vou pegar aqui os comentários. Ok, então vamos começar por criar aqui os atributos. Então temos plate number, que é a matrícula. Depois temos mais o quê? Temos a quantidade de combustível, a capacidade, ou seja, podemos pôr isto int ou double. Vamos aproveitar, vamos pôr aqui int, não vamos complicar isto. Vamos pôr capacity. E tínhamos outro que era a quantity, que era a quantidade de combustível. Por último, tínhamos o service, que era para ver se ele já tinha a revisão feita. Ou seja, se já fez a revisão ou se não fez a revisão. Por isso é um booleano. Ok. Capacidade, quantidade, matrícula. Temos aqui os 4 atributos. Ok. Então vamos lá. Cria um construtor que recebe a matrícula do carro e a capacidade máxima do depósito. Ok. Recebe 2 parâmetros. Então vamos lá. Public car. Okay, temos aqui o construtor. Vai ter que receber a matrícula, ou seja, plate number, e a capacidade máxima. Exato. Então, int capacity. Okay. Isto são os parâmetros do nosso construtor. Assume-se que o depósito tem 20% da sua capacidade máxima e que ainda não foi à revisão anual. Valide a capacidade máxima do depósito, sendo que tem de ser superior a 50. Caso contrário, atribua um valor de 50 litros. Ok. Então, vamos começar aqui por validar em primeiro lugar a plate number. If plate number igual a null. Ok. Fazemos o quê? Plate number vai ficar vazio. Plate number vai ficar vazio. Caso contrário, desculpem, não é, bota aqui o this.plate number é igual a plate number recebida. Okay? Sabemos que o this serve para distinguir os atributos dos parâmetros aqui do construtor. As chavetas não são necessárias, só temos aqui uma instrução. Isto não faz sentido. Ok. Service começa com o valor false, certo? Ou seja, ainda não foi à revisão. Depois temos que ter a capacidade, tem que ter um valor superior a 50. If capacity maior ou igual a 50, então this.capacity igual a capacity. Caso contrário, ou seja, se não for um valor maior ou igual a 50, o valor que o enunciado diz para colocarmos é 50. Okay? Exatamente, valida a capacidade máxima, tem de ser superior a 50. Caso contrário, atribua o valor de 50 litros. Então, se tem de ser superior, aqui não é maior ou igual, mas sim maior. Ok. E falta o quê? Falta a quantidade. Então, a quantidade tem que ser 20% disto. Então, quantity é igual a 0,2 vezes 0,2. Por isso, se é 20%, então nós temos, isto não pode ser int, tem que ser double. Vamos pôr isto como double. Ok. Se é 20%, nós não sabemos quanto é que é 20% daquilo, então temos que garantir que isto é um número real e não pode ser inteiro. Ok. O nosso construtor está feito. Vamos apagar aqui estas duas linhas. Ok. A seguir, cria um procedimento para abastecer de combustível que vai ter esta assinatura. Okay. Increase fuel int. Vamos pôr aqui.
Este procedimento recebe a quantidade por parâmetro, ou seja, aqui temos aqui a quantidade. Vamos pôr quantity. Isto é private e vai ter que ser um procedimento, por isso é void. Não sei se é private ou se é public, já vamos ver. Este procedimento recebe a quantidade por parâmetro. Tenha em conta que não deve deixar a quantidade não pode ser inferior a 1, nem depois de abastecer ultrapasso a capacidade do depósito. Ou seja, esta quantidade tem de ser superior a 1. Ok? E esta quantidade mais o this.quantity tem que ser menor ou igual a this.capacity. Ou seja, a quantidade recebida aqui mais a quantidade de combustível que temos no depósito, ou seja, o que estamos a meter com aquilo que já lá existe, tem que ser inferior ou igual à capacidade do nosso depósito. Ou seja, se eu estou a meter 5 litros e se já lá tenho 45, no total vou ficar com 50. Por isso é aceitável. Mas se eu tiver 45 litros e se tiver a meter 10 mais 45 dá 55, vai ultrapassar a capacidade. Por isso não é aceitável. Ok? Então, agora o que é que temos que fazer? Temos que ir ao this.quantity mais igual a quantity. Ok? Cá está. E isto vai ser public. O que faz sentido é poder ser public para poder ser acedido fora da classe. Ok. Cria um procedimento para alterar o estado da revisão para o inverso com a assinatura toggle service. Ok? Isto é o objetivo. É apenas e só alterar o service. Então, o que é que a gente faz? Service if service, ou seja, se o serviço for true, o service passa igual a false. Else, ou seja, se for false, passa igual a true. Ok, só isto. Toggle service diz: se o serviço já tivesse sido feito, a gente coloca como se não tivesse sido feito. Caso contrário, ou seja, se o serviço ainda não tiver sido feito, que o serviço é a revisão. Se a revisão ainda não tiver sido feita, então passa a true. Crie métodos seletores para os atributos da classe. Então isto vamos fazer aqui a tal batutice, aqui com insert, code, getter, e vamos pôr aqui os nossos seletores e vamos gerar. Ou seja, temos o getPlateNumber, getCapacity, getQuantity e o isService. Cria um método modificador para a quantidade. Então, public void setQuantity. Vamos colocar aqui uma nova quantidade, double new quantity. E o que é que nós sabemos em relação à quantidade? A quantidade não pode ser superior à capacity. Então, se a new quantity for maior que 0 e, aliás, maior ou igual, porque nós podemos definir que é 0, e new quantity for menor ou igual que o this.capacity, certo? Aqui a quantidade que nós estamos a atribuir ao nosso depósito tem que ser positiva e não pode ultrapassar a capacidade do depósito. Se isso acontecer, this.quantity igual a new quantity. Já está. Okay? As chavetas não são necessárias. Okay. Isto é força do hábito. Cria uma função getInformation para devolver a informação de um carro com o formato apresentado nos seguintes exemplos. A marca R indica que o carro já fez e a X que ainda não fez. Ou seja, o R significa que já fez a revisão, o X que ainda não fez a revisão. Então, matrícula, vírgula, isto é a quantidade, isto é a capacidade e depois tem o R a dizer... Ok, cá está. Então vamos lá ver. Public string get information. Isto é a informação de um carro. Ok. Então vamos por aqui. String res. Então, o res vai começar com a matrícula. Plate number.
plate number. A primeira coisa que a gente coloca é a matrícula. Então, nós temos que garantir que isto está em maiúsculas. Vamos lá aqui, to uppercase. To uppercase. Okay? E isto mete esta string em maiúsculas. A seguir a isto, nós tínhamos que adicionar uma vírgula. Estamos a fazer uma concatenação. Temos a matrícula. E a seguir concatenamos com uma vírgula e com um espaço. Por isso vamos pôr aqui um espaço. Ok. Agora vamos continuar aqui a nossa concatenação. A seguir temos o quê? A seguir temos a quantidade. Então, quantity mais L. E agora a seguir ao L nós tínhamos uma barra. E agora a seguir à quantity tínhamos a capacity mais um L. E agora acho que é um espaço. Deixa aqui confirmar. Vamos ver o que é que temos. Temos a quantidade, depois um L para os litros, depois uma barra, a seguir a capacity, e temos um L e temos um espaço. E a seguir ao espaço temos um parênteses reto. Cá está. A seguir ao parênteses reto, temos a parte que indica se já fez a revisão ou se não fez a revisão. Então, if service, ok? O que é que a gente vai concatenar? Res mais igual, e vamos colocar um R, ok? Else, e pomos um X. E a seguir a isto, fechamos os parênteses retos. Ok, cá está. Deixa aqui confirmar. Temos a matrícula em uppercase, temos a vírgula, temos um espaço. A seguir temos a quantity, temos os litros, a barra, 50, que é a capacity, temos o L, e temos um espaço e temos parênteses retos. A seguir, se o serviço já tiver sido efetuado, adicionamos um R. E depois pomos os parênteses retos. Caso contrário, se não tiver sido efetuado, metemos um X e depois no final metemos os parênteses retos. No final disto tudo é só retornar a nossa string. Ok. Então vamos testar o que já fizemos até agora. Temos aqui a nossa main. Vamos declarar aqui um carro. New car. Ok. O construtor vai receber a matrícula e a capacidade. Na matrícula vamos pôr 00AA00. A capacidade vamos pôr 40. Ok? C.getInformation e vamos mostrar isto no ecrã. Estamos a mostrar a informação de um carro que acabou de ser criado. A seguir vamos fazer o toggle service e para ele mudar o serviço e vamos e vamos alterar aqui set quantity e vamos meter que ele tinha 20% no início e vamos meter no máximo, certo? Porque quando o carro é criado ele tem 20% da capacidade, ou seja, vai ter 20% aqui de 40. Agora vamos metê-lo com o combustível no máximo e vamos voltar aqui a mostrar a informação. Okay? Só para ver se isto está tudo a funcionar corretamente. Vamos lá testar. Cá está. Então no início temos a matrícula, temos 10 litros, que é os tais 20%, 50 litros no total, que não fez a revisão. No início não tinha feito a revisão. Depois temos o toggle service, passa a fazer a revisão, e temos o set quantity para alterar aqui a quantidade. Então temos a matrícula, os 40 de 50. Exatamente, é 50 porquê? Porque eu defini aqui como 40, mas o construtor obriga a que a capacidade seja no mínimo 50. Então ele coloca os tais 50. E depois, o set quantity fica 40, ok, é um valor certo, e mete-se o R, porquê? Porque a revisão já foi feita. Okay? E o getInformation também está a mostrar a informação. Passando então para o próximo ponto. O objetivo é criar aqui uma classe chamada CarList, que irá registrar uma lista de carros. Esta classe deverá ter um atributo cars, que é um array list de objetos da classe car. Ok, então vamos lá criar aqui uma nova classe chamada CarList. Okay. Aqui vamos ter uma array list do tipo de... Então temos que fazer aqui um import. List. Aqui está.
Okay, então vamos criar private array list do tipo car, vou-lhe chamar cars. Aí. Mirem aqui na importação. Ok, cá está. Então, temos aqui já o nosso atributo. Então, cria um construtor para a classe carList que inicia ArrayList sem carros. Okay, então vamos criar aqui um construtor que é um construtor por defeito, não tem parâmetros, e o único objetivo é inicializar aqui a nossa ArrayList. Okay. A ArrayList está vazia. O passo seguinte, criar uma função com a assinatura getIndexOfCar, recebe a matrícula e devolve o índice. Okay, devolve o índice do carro de um determinado nome ou devolve -1 se esse carro não existir. Okay, então vamos lá. Public. Então, o objetivo é percorrer toda aquela lista. Então vamos fazer aqui um for. Car in cars. Okay. Isto é um for each. O que é que estamos aqui a fazer? Para cada carro do tipo car, okay? Para cada objeto deste tipo que venha da lista cars. Okay? Ele vai percorrer todos os carros que existirem dentro desta lista. Para cada um deles, o que é que temos que ir fazer? Temos que comparar esta matrícula e temos que ver se é igual .get plate number. Okay? Temos que comparar a matrícula recebida como parâmetro, okay, para ver se é igual, com a matrícula de cada um dos carros. Se for igual, okay, temos que retornar o índice. Okay? Por acaso não se pode fazer com for each. Não se pode fazer com for each, senão nós não sabemos qual é o índice. Temos que fazer um for normal. Int i igual a 0, enquanto o i for menor do que cars.size, aqui está, e mais. E aqui temos que ir fazer car.cars.get de i. Okay? Então o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a ir buscar o carro que estiver naquela posição, vamos buscar a matrícula do carro que está na posição i, comparamos com a matrícula recebida como parâmetro. Se for igual, retornamos o i. Se chegarmos ao fim do ciclo for e nunca tivermos entrado nesta instrução, só aqui uma chaveta para não dar erro, abriu aqui e fechou aqui. Se chegarmos ao final do ciclo for e nunca tivermos entrado neste return, ok? Então ele retorna -1. Isto significa que ele não encontrou o carro. Vou repetir aqui a explicação desta função. Então o objetivo é devolver o índice na ArrayList de um carro que tenha esta matrícula. Temos um ciclo que vai desde a posição 0 até ao tamanho máximo da ArrayList e vai de 1 em 1. Por isso é que temos aqui o i++. Isto percorre toda a nossa ArrayList. Em cada posição, nós vamos comparar a matrícula recebida como parâmetro, vamos ver se é igual, e depois vamos buscar cada um dos carros e conseguimos aceder à matrícula de cada um dos carros. Então nós estamos a comparar a matrícula de cada um dos carros com a matrícula recebida aqui como parâmetro. Se for igual, okay, assim que nós encontramos uma matrícula igual, retornamos a posição. E ele sai da função. Se ele nunca sair da função e chegar ao final do ciclo for, significa que não encontrou a matrícula. Não encontrando a matrícula, tem que retornar -1. Okay, ponto seguinte. Cria um procedimento com a assinatura addCar, ou seja, para adicionar um carro. Recebe uma matrícula e recebe a capacidade. Ok. E vai adicioná-lo à lista, sem revisão, e com a quantidade de combustível dado por um número, um valor aleatório entre 1 e a capacidade máxima do depósito. Ok. Então, public void addCar. Recebe a matrícula e recebe a capacidade. Então, se o que queremos fazer é, em primeiro lugar, criar um carro. New car.
Vamos enviar plate number e enviamos capacity. Okay? Porque ele vai estar a chamar o construtor da classe carro, que recebe a matrícula e recebe a capacidade. Agora, o que é que o nosso enunciado nos diz mais? Diz que sem revisão, ou seja, a revisão está a false, e que nós sabemos que no construtor a revisão está a false. Agora, temos aqui o problema em relação à quantidade de combustível. Porquê? Porque diz que a quantidade de combustível tem que ser um valor aleatório entre 1 e a capacidade máxima do depósito. Ok, então vamos lá ver. A quantidade de combustível que vem aqui neste construtor é 20% da capacidade do depósito. Não é isto que o nosso enunciado diz. Então, depois de termos o carro criado, nós temos que fazer o que? O setQuantity e temos que enviar aqui para dentro um novo valor. Okay? Então, é esse valor que nós vamos ter que ir calcular agora. Eu vou criar aqui um método private double get random quantity. Ok? E este método vai ter que receber a capacidade. Porque tem que ser, o número que ele vai gerar é o número entre 1 e a capacidade. Então, nós temos que ter uma variável random. Ok? E esta variável, temos que importar aqui a biblioteca random. Ok, já cá está. Agora que já temos o objeto random, do tipo, aliás, o objeto R do tipo random, temos que ir chamar a função nextDouble. Okay? Função nextDouble. Aqui está. E esta função vai gerar um número entre 0.0 e 1.0, sendo que nunca atinge o 1.0, porque o limite superior é exclusivo. Okay? Mas aquilo que nós queremos não é de 0 a 1. O que nós queremos é de 1 até à capacidade máxima. Então, para nós conseguirmos isso, basta multiplicar pelo valor que vem aqui como parâmetro. Ou seja, se ele gerar, por exemplo, 0,1, nós multiplicamos 0,1 vezes 50 e temos o nosso valor. Okay? Agora, basta retornar o valor aleatório gerado. Depois disso feito, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir aqui ao nosso carro, temos que setQuantity e chamamos este método para aqui. Com o quê? Com a capacity. Okay? Mas até não vamos pôr capacity, vamos pôr c.getCapacity. Okay? Para ir buscar a capacidade, porque nós não sabemos se este valor está correto ou não. Okay. Então, ele altera a quantidade com base neste número gerado, que tem como limite a capacidade do carro. Ok, cá está. Então, agora que nós já temos o carro criado e já temos a quantidade de combustível também definida, o que é que nos falta fazer? Adicionar o carro à nossa lista. Então, a nossa lista chama-se cars.addC. Okay? É só chamar o método add para a array-list cars e enviar lá para dentro o objeto C. Okay. No método anterior, adiciono o código necessário para que não deixe adicionar um carro com a mesma matrícula. Nesta situação, deverá mostrar a informação de que o carro já existe. Ou seja, diz-nos aqui para usarmos o getIndexOfCar. Aqui, antes de adicionar, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar o getIndexOfCar e vamos enviar cá para dentro a matrícula. Okay? Então, se o índice do carro for igual a menos 1, o que é que isto significa? Que o carro ainda não existe dentro da lista. Então, se não existir, nós podemos chamar estas instruções. Caso contrário, o que é que nos diz? Para mostrarmos o erro, systemout println carro duplicado. Okay? Porquê? Porque a matrícula já existe. Okay? Então, até podemos pôr aqui mais uma instrução, mais uma mensagem aqui a dizer carro inserido com sucesso. Ok. Ok, vamos testar então os métodos que fizemos até agora aqui na classe carList. Então,
Na main, vamos criar aqui um objeto, vou-lhe chamar CL. Okay, está aqui criado. E nós aqui temos o quê? Temos o addCar e o getIndexOfCar. Foi os dois métodos que fizemos. E este é privado, não conta, que é usado dentro do addCar. Então, o getIndexOfCar também vai ser utilizado aqui, por isso vamos pôr isto como private. Okay? Porque ele é utilizado dentro do addCar. São dois métodos que são reutilizados ali. Não é necessário existirem fora. Então, vamos fazer o quê? Vamos cl.addCar. Adicionamos aqui uma matrícula, BB00AA, e a capacidade vamos pôr a 60. Ok? Agora, vamos pôr a 50. Estamos a tentar inserir dois carros com a mesma matrícula. O primeiro vai conseguir, o segundo já não vai conseguir. Entretanto, vamos introduzir um terceiro. Vamos pôr assim. Ok? Vai conseguir inserir dois carros e o do meio não vai conseguir. Vamos lá testar. Cá está. O carro foi inserido com sucesso. Okay? Depois temos um carro duplicado. E depois carro inserido com sucesso. Ou seja, ele não inseriu o carro do meio. Até agora está tudo a funcionar como seria de esperar. Voltando aqui à nossa classe CarList. O objetivo agora é criar uma função que tem esta assinatura. Ou seja, devolve uma string, chama-se getInformation. Devolve uma string com a lista de todos os carros da frota no formato semelhante a este formato que aqui está. Ok, então vamos copiar. Ok, public. Aqui está. Okay, então o nosso objetivo é devolver uma string com todos os carros que existem dentro da nossa lista. Então, aquilo que nós temos que fazer é percorrer a lista. Então, for para cada carro dentro da lista de carros. Okay? E o que temos que fazer agora é, nós, para cada carro, temos aqui um método, onde é que ele está? Que é o getInformation, que nos devolve com aquele formato, a informação de um carro. Então, nós temos que ir aqui, string res igual a vazio, e agora temos que fazer concatenação mais igual a c.getInformation. E agora fazemos um /n, que é para mudar de linha, para dar um enter. Okay? No final, return res, para devolver o resultado. Okay? Percorremos a lista de carros. Para cada carro vamos buscar a informação dele e concatenamos com a string que já existe e damos um enter no final, ou seja, concatenamos com um enter. O /n faz um enter. E retornamos o nosso resultado. Ou seja, ele diz aqui para reutilizar aqui o método getInformation que já tinha sido feito anteriormente. Foi exatamente aquilo que a gente fez. Escreva um procedimento com a assinatura show para apresentar a frota no ecrã. Ok. Então, o procedimento tem que ser public void show. Então, agora o único objetivo é mostrar isto no ecrã. System.out.println e this.getInformation. Okay? Vai reutilizar o método que acabamos de fazer anteriormente. Okay? Então vamos lá aqui fazer uns testes. Então temos aqui o CL, que é a nossa lista. Já agora, este método, se vai ser reutilizado aqui, em vez de ser público, vai ser privado. Okay? Este método é utilizado aqui, por isso colocamos como privado, e na main chamamos apenas o show. Fazemos cl.show. Okay? Vai-nos mostrar os carros. Vamos lá aqui fazer um teste. Cá está. Mostra os dois carros inseridos. Ok. Avançando. Crie métodos com as seguintes características ou funcionalidades, ainda na classe CarList. Uma função que vai receber um índice de um carro indica se é válido ou não, ou seja, se aquela posição existe. Então vamos lá. Isto é uma função. Vamos aqui à função, à classe CarList. Public. Recebe um índice. Ok? Então, temos aqui a nossa função. O que é que nós temos que ir ver? Temos que ir ver se existe algum elemento dentro daquele índice. Ok? Se for diferente de null, então return true.
Caso contrário, return false. Ok? Uma outra alternativa para fazer este código era simplesmente return isto. Ok, ele faz. Tenho que comentar, desculpem lá. Ok, tenho que comentar, porque senão nunca chega cá abaixo. Ok, uma outra alternativa era ele faz a validação disto. Isto devolve um booleano. Se for true, devolve true. Se for false, devolve false. Ou seja, fazer este if else é exatamente igual a fazer isto. Ok? Então vamos avançar para o próximo ponto. Recebe um índice do carro, apaga-o da lista caso o índice seja válido. Ok. Então, public. Então, se for válido o index, ok, cars.remove index. Okay? Valida, faz, se a posição for válida, remove, return true, caso contrário, return false. Ou seja, se tudo correr bem, retorna o verdadeiro, se correr alguma coisa mal, ou seja, se o índice não for válido, retorna falso. De seguida, a função que recebe o índice de um carro alterna o estado da revisão caso o índice seja válido. Vamos aqui, toggle service, public. Ok, vou só copiar isto que aqui está, porque o código é idêntico. Ou seja, se o índice for válido, nós vamos cars.get de index. Toggle service, ou seja, faz a reutilização do método toggle service que tinha sido feito aqui, que alterava o estado da revisão. A seguir, recebe o índice novamente, incrementa 1 litro na quantidade. Ou seja, são tudo métodos muito parecidos. Public. Ok, novamente verificar se o índice é válido. Okay. E aumenta 1 litro na quantidade. Ou seja, o que é que a gente tem aqui? Temos o set quantity increase fuel. É isto mesmo, está aqui. Temos que chamar o increase fuel e tem que ser em 1 litro. Ok, então vamos aqui. Cars.get de index.increase fuel 1. Okay, aumenta em 1 litro. Caso seja válido. Cria um procedimento que remove todos os carros da lista que já fizeram a revisão. Quando se eliminam elementos, a lista encolhe automaticamente e os índices posteriores ao elemento eliminado são atualizados. Assim, sugere-se que percorra a lista do fim para o princípio. Remove service done. Public void remove service done. Um procedimento. Ok. Então vamos percorrer a lista do fim para o princípio. Fora. Então int i igual a cars.size menos 1. Okay? Que o último índice é sempre size menos 1. Quando o i for maior ou igual que 0. E menos menos. Okay? Nós temos que percorrer a lista do fim para o princípio, porque à medida que formos eliminando elementos, o size muda. Okay? Então, se... O que é que a gente tem que ir ver? Temos que ir ver se já tem a revisão feita ou não. Então, cars.get de i.isService, ou seja, se tem o serviço efetuado. Se for true, que é exatamente o que está aqui, o que é que acontece? Cars.remove. Aliás, podemos chamar só o remove car. Remove car e. Ok? Ele chama aquele método que foi feito cá em cima. Estamos a reutilizá-lo. Ok, então vamos fazer aqui uns testes. Temos aqui 3 carros. Nenhum deles tem revisão efetuada. Ok. Então o que é que a gente pode fazer? cl.toggle service.
e vamos pôr que é o 1 que passa a ter a revisão. Ou seja, este carro passa a ter a revisão efetuada. Então agora cl. Remove service done, que foi o último que acabamos de fazer. E podemos fazer ainda o cl.show para ver com quantos carros ficamos. Então, alteramos aqui um para o serviço efetuado, aqui removemos os carros que têm o serviço efetuado e depois mostramos, ou seja, teoricamente ficamos só com um carro na nossa lista. Vamos aqui fazer um teste. Ok, cá está. Ou seja, o outro cl.show mostra os carros, depois temos aqui o toggle service, ok? Temos o remove, ele removeu o carro que tem BB10AA e a seguir mostramos. Okay? Parece estar tudo a funcionar como era suposto. Avançando. Função que recebe a matrícula de um carro e apaga-o da lista caso exista. Okay? Aqui temos plate number. Okay. Vamos aqui novamente à car list. Okay. Temos aqui a nossa assinatura feita. Plate number. Temos aqui o get index of car, que recebe o plate number. E se não existir, se a matrícula não existir, ele vai devolver -1. Ou seja, se o índice for válido, se o índice for igual a -1, quer dizer que o carro não existe, então vai retornar false. Caso contrário, já agora vou fazer só aqui uma coisa para reutilizarmos este método. Int index igual, e agora podemos reutilizar, para não estarmos a chamar duas vezes a mesma função. Então queremos remover o carro, então para remover o carro a gente vai aqui chamar a função remove car e enviamos lá para dentro o index. Okay? Ele vai buscar o índice do carro que tem aquela matrícula. Se for -1 quer dizer que não existe, caso contrário existe e faz return true. Okay? Não precisamos das chavetas porque ele só chega aqui ao return true se nunca entrar neste if. Ok, está feito, vamos avançar. Função que recebe a matrícula de um carro e alterna o seu estado de revisão caso exista. Okay, voltamos ao mesmo, muito parecido à anterior. Então vou fazer aqui um copy-paste. Vai buscar o índice. Se não existir, retorna false. Se existir, alterna. Por isso, onde é que a gente tem aqui o alterna? É o toggle service. Cá está. E ele recebe um índice que está aqui, que é o index. Alterna o seu estado de revisão caso exista pela matrícula. Exatamente, cá está. Cria um procedimento com a assinatura import cars, que recebe um array. Este método destina-se a adicionar uma lista com diversos carros à lista de carros existentes. Temos que ter em consideração alguns aspectos. O array não pode ser nulo. Se o carro já existir, não faz a importação. Nesse caso, se existir, é criado um novo array list de duplicate cars e percorre este novo array para mostrar a quantidade de carros que não foram importados, bem como as suas matrículas. Ok. Então, vamos lá aqui. Um procedimento. Import cars, que recebe um array. Okay? O que é que a gente tem que fazer? Temos que percorrer, temos que ir ver, em primeiro lugar, se ele não é nulo. Se o array for diferente de nulo, okay? É que ele avança. Depois, temos que ir percorrer o array todo. Cars.length. Okay? Temos aqui um ciclo para percorrer todo o nosso array. Depois, para cada posição do array, nós temos que ver se ele já existe. E como é que a gente sabe que já existe? É através aqui da matrícula, onde é que ele anda, que é o get index of car. Okay? E nós temos que ir a cada carro e vamos buscar cars de i.get plate number. Ou seja, nós vamos buscar a matrícula do carro que está na posição i do nosso array
e vamos ver se já existe na nossa array list de carros. Okay? E isto vai devolver um index. Vamos pôr assim. Se o index for igual a -1, quer dizer que o nosso carro, que está naquela posição, ainda não existe. Então, se não existe, nós podemos fazer this.cars.add. Desculpem lá, vamos lá ver se há aqui um método para adicionar carros. Ok, temos aqui o... Mas isto vai adicionar um novo carro. Vamos criá-lo aqui. Não, eu quero mesmo adicionar. This.cars.add e vamos adicionar um novo carro, que é o cars de i. Okay? Se o index for -1, ele adiciona. Caso contrário, quer dizer que é um carro duplicado. Então, e quando for um carro duplicado, o que é que a gente tem que fazer? Temos de ter aqui uma nova array list chamada duplicate cars. Okay. Temos que ter aqui uma nova array list. Vou copiar daqui que é mais rápido. Okay. Temos aqui uma nova array list. Okay. E cada vez que tivermos duplicado, adicionamos. Ou seja, quando não existe o index é -1, adicionamos à nossa lista de carros normal. Caso contrário, ou seja, se o index não for -1, adicionamos aqui à nossa lista de duplicados. No final, ele diz ainda que porque temos que percorrer este novo array list para mostrar a quantidade de carros que não foram importados, bem como as suas matrículas. Ou seja, quando acabamos de inserir, temos que ir percorrer a nossa lista de carros duplicados, okay, e mostrar cada um deles. Get information. Depois até podemos fazer assim um... Aliás, vamos fazer system.out.println e mostramos cada um deles. Okay? Eles dizem ainda para mostrar a quantidade de carros. Então, system.out.println existem mais c.size, duplicate cars.size mais carros duplicados. Ou seja, existem dois, ou seja, se existirem dois elementos lá, dois carros duplicados. Ou então existe, vamos pôr aqui, existe um carro duplicado. Okay? E este código que aqui está só pode ser executado se o tamanho for maior do que 0. Ou seja, se a lista que aqui está tiver tamanho maior do que 0, este código vai ser executado. Senão não faz sentido nenhum ser executado. Ok? Então vamos lá aqui fazer uns testes. Vamos à main. Vamos criar aqui um array. Vou-lhe chamar cars, que é um novo array que tem tamanho 5. Ok, em cada uma destas posições vamos criar aqui um novo carro. Então, cars de 0, vamos pôr isto aqui com tamanho 3, vamos testar a criar muitos carros. Cars de 0 igual a new car. Ok, vamos ver o que é que um carro novo recebe. Recebe o quê? A matrícula e a capacidade. Okay, e a matrícula vamos meter aqui AA 00 00 00 BB. Okay. Como vemos, a matrícula é diferente, por isso este carro não vai ser duplicado. E agora vamos pôr aqui um duplicado BB 00AA e vamos pôr outro duplicado. Ok, 2. Aqui pode ser o BB 00AA. Vamos pôr aqui um A. 0, ok, duplica, só inserimos um novo. A quantidade não interessa, por isso pode ficar assim. Agora, cl. Vamos adicionar, ou seja, vamos fazer aqui o import cars e vamos adicionar estes novos carros. Ok? Depois disso, fazemos cl.
show, para vermos quantos carros lá estão. E o import cars vai mostrar os carros duplicados. Ok, foi que é só depois a faltar aqui o export cars, vamos ver. Ok, cá está. Inserimos, depois vai dizer que quando fazemos esta instrução mostra que foi um carro duplicado. Ok, já entendi. Então, se nós estávamos aqui a remover, então não fazia sentido haver o duplicado, porque nós estávamos a remover aqui os carros que tivessem a inspeção feita. Então não estávamos a ter um duplicado, estávamos a ter um carro removido e inserido novamente. Ok, agora que fizemos aqui este comentário na revisão, já podemos voltar a fazer o teste. E entretanto, vamos fazer também, aqui entre esta e esta, fazemos o system.out.println, carros existentes, 2 pontos. Okay? Só para termos a certeza que uma coisa é uma lista mostrada pelos carros duplicados, outra coisa são os carros que ficaram lá mesmo inseridos. Ok, então agora já diz sim que temos 2 carros duplicados, ok, tudo certo, e depois mostra a lista de carros existentes, que são os tais 3. Ok, até agora tudo correto. Por último, tem uma função que tem como objetivo exportar os carros para um array. Ok, vamos cá. Ok. Public export cars. Então o que é que a gente tem que fazer? Temos que percorrer. Temos que ter aqui um novo array, vou-lhe chamar res. E este array vai ter que ter o tamanho que a ArrayList tem. Ok? Temos que percorrer a ArrayList. Então, para cada carro pertencente na ArrayList de cars, o que a gente faz? Res. Vamos fazer um ciclo for em vez de ser int i igual a 0, enquanto o i for menor do que cars.size i mais. Então, res de i é igual a cars.get de i. Okay? E no final, return res. E ele retorna o array, okay, que está duplicado, ou seja, que tem todos os carros que estão na nossa ArrayList. Para fazer esse teste, o que é que a gente pode fazer? Podemos ir cl.exportCars e guardamos num novo array. Vou-lhe chamar cars. Okay? E agora podemos percorrer este array. For int i igual a 0. Enquanto o i for menor do que cars.length. I mais. E agora para cada carro existente a gente faz falta aqui um underscore cars de i.get .get information, aqui está, e agora mostramos no ecrã system.out.println. Ok, cá está. E agora vou só pôr aqui um subtítulo: exportar carros. Okay, vamos ver. Exportou os carros e vemos que os carros que existem no array são exatamente os mesmos que existiam na ArrayList. Okay, com isto terminamos o nosso exercício. Se houver alguma questão, estejam à vontade para colocar nos comentários.